Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sally, estou coach de vida e hoje eu quero trazer para nossa reflexão um assunto que todos nós temos, mas que a maioria de nós não sabe identificar o que são e nem como elas interferem na nossa vida diária e também no nosso sucesso, tanto no nosso sucesso no casamento, quanto no nosso sucesso nos relacionamentos e também no nosso sucesso profissional. Então esse assunto são as crenças limitantes. Mas o que são crenças limitantes? Então, para abordar esse tópico, eu quero começar contando uma história. Havia um casal de jovens que se conheceram há muito tempo. E quando eles se conheceram, eles perceberam que eles vinham de tradições familiares diferentes, de culturas diferentes. E aí eles começaram a se conhecer e então decidiram que iriam se casar. Aí que se casaram, aconteceu a festa, foram para a lua de mel. E um mês depois que eles voltaram para casa, o marido queria fazer um pernil assado. E aí ele foi até o supermercado, ele comprou o pernil e chegou em casa, trouxe para a esposa e perguntou para ela: "Você sabe temperar esse pernil?" Ela falou: "Sim, eu sei, minha mãe sempre fazia pernil em casa." "Ah, então tá ótimo." E ele foi para o trabalho e ela ficou preparando o pernil. Durante esse preparo, ela fez exatamente o que ela tinha aprendido. Ela cortou a ponta do pernil e ela cortou o osso que finalizava o pernil e dispensou. E aí temperou o pernil devidamente, colocou todos os temperos que ela sabia que o marido gostava e que ela também gostava e pôs para assar. Quando o marido chegou, ela ficou toda animada e foi colocar a mesa e colocou o pernil que ela tinha preparado com todo carinho para ele, né? E aí ele olhou para aquele prato e falou assim: "Você fez só metade do pernil, é isso?" Ela falou: "Não, eu fiz o pernil." Ele falou: "Mas então, cadê as outras partes do pernil? Cadê essa ponta e cadê a outra lateral?" Ela falou: "Então, na minha família a gente tem uma tradição. A minha mãe, ela prepara dessa maneira. E ela me ensinou que seria assim. O preparo do pernil seria assim." Ele falou: "Mas ué, o que você faz com o restante da carne?" "Ah, então a gente dispensa, já joguei fora." E ele ficou com aquilo encucado. Ele falou: "Você perguntou pra tua mãe já por que tem que ser assim?" Ela falou: "Não, nunca parei pra perguntar sobre isso, mas achei que devia ser assim também." Ele falou: "Pois então, a gente vai conversar com tua mãe." E no final de semana seguinte, eles foram visitar os pais dela e lá sentou o genro perguntando para a sogra o porquê disso. A sogra explicou que ela também não sabia o porquê, mas que a mãe dela havia ensinado dessa maneira. E por isso ela ensinou a filha dela que seria dessa maneira o tempero e o preparo também, né? Aí ele decidiu que eles iriam descobrir o porquê. E foram até a casa da avó. Chegando lá, a avó explicou. Ele foi logo perguntando qual era a tradição disso, por que elas preparavam o pernil assim. Então a avó explicou que quando ela se casou, a forma que ela recebeu de presente de casamento e os utensílios eram todos pequenos. E a forma que ela preparava o pernil não comportava o pernil inteiro. Então ela dispensava as partes que ela achava menos atrativas e ela preparava somente aquele miolo, aquela parte que ela gostava mais. E assim foi criando uma crença em cima de uma cultura, de uma tradição, e foi se implantando de geração em geração. Então essa história ela exemplifica para nós um pouco, né? Um pouquinho, ilustra para nós um pouquinho do que são as crenças. As crenças, como elas se enraizam? Elas são um padrão de pensamento que nós trazemos ou que são construídos. E aí tem várias maneiras que isso acontece na nossa vida.
Uma delas são a hereditariedade. Algumas crenças, elas vêm de geração em geração, como nós falamos sobre essa do pernil, né? Então, veio de geração em geração. Outras crenças são adquiridas pelo ambiente em que nós vivemos. Então, o ambiente social e cultural que nós somos inseridos, eles vão colocando dentro de nós essas crenças, ou algumas dessas crenças. Quando nós nascemos totalmente limpos de crenças. Mas o primeiro contato familiar que nós recebemos são dos nossos pais. E deles nós acabamos adquirindo algumas dessas crenças. E elas podem se tornar limitantes ou libertadoras, né? E tem várias crenças, vários tipos de crenças. E então, como eu citei, algumas elas são absorvidas por nós no ambiente social em que nós somos inseridos. Então, escola, igreja, os ambientes sociais que nós frequentamos, eles podem trazer para nós essas crenças também. E algo que é muito interessante nisso é que elas podem governar a nossa vida. Elas podem limitar o nosso progresso ou nos dar asas. Se forem crenças limitantes, elas podem nos limitar a algumas situações ou momentos da nossa vida e até mesmo no nosso desenvolvimento pessoal, até no trabalho, na nossa carreira. Nós podemos criar esses limites, esses bloqueios. O vídeo já está ficando um pouco longo, então eu vou só dar mais um exemplo de uma crença limitante. O dinheiro é muito difícil. Para mim, dinheiro dá muito trabalho ganhar dinheiro. Isso não é verdade. Mas por nós termos ouvido tantas vezes a respeito disso, isso se tornou uma verdade para nós. Então que nós possamos observar quais as crenças que estão governando a nossa vida, no que nós estamos apegados. E se elas são realmente limitantes, se elas estão nos podando, bloqueando o nosso sucesso. Um beijo no coração, gente, e até o próximo.